Aqui nós temos Salva do Sargent. Recebemos a área de sombra do vestido dela, da Lady Agnes of Lochner, retrato de John Singer Sargent. O vestido tem essa sombra simples, acinzentado, e temos a sombra da cadeira por trás dela, atrás da cabeça, na lateral da cabeça, todas áreas nebulosas, pouco trabalhadas, com pouca informação visual. Então, agora nós vamos apreciar algumas obras de alguns artistas. Aqui nós temos esse retrato de um artista atual. Esse retrato você pode ver tranquilamente como a sombra na parte de baixo dos pés é bem tranquila, bem simples. Você vê que não tem uma complexidade, não há um excesso de informações, apenas uma cor, uma variação de tons ali bem pequena, indo para os mais escuros, e até mesmo o preto, a sombra queimada e o preto. Então você entende que uma sombra ela não tem um nível de complexidade ou de informações grande. Agora nós vemos um pouco mais de perto, né? Vocês veem que não tem tantas pinceladas, tantas variações, né? Você tem um tom, algumas poucas variações de tom, né? E é uma informação simples, seja do lado dos pés, como sombra do vestido, ou as ranhuras da parte de trás da parede. É uma sombra simples, sem informação visual excessiva. Agora vocês podem ver a área do vestido, como ele tem bastante informação na área de luz, e a sombra, você não vê as pinceladas. É muito mais liso, bem mais sutil, né? O próprio fundo também não há tantas marcas do pincel, mas a área de luz, por ter mais tinta, as marcas do pincel ficam muito mais intensas, muito mais presentes, criando essa diferença entre a área de luz e a área de sombra, que é simples, né? Agora nós vemos a parte de cima da roupa dela, da camisa e da cabeça. Vocês veem a sombra dos cabelos, como você não tem umas pinceladas tão marcadas, mas você vê as pinceladas um pouco mais intensas na área de luz. Da mesma forma você vê no vestido como essa pincelada, como essas áreas de luz, elas transparecem mais, agregam mais informação, e as áreas de sombra com uma cor de azul marinho, de azul fitalo ou misturado com preto. Como esse azul ele tem uma sombra que é misteriosa, a informação visual ela se some nas áreas de sombra. Lembrando que este conceito de sombra simples é muito comum na pintura realista ou na pintura impressionista, na pintura figurativa, que leva em consideração uma linguagem realista da realidade, em que encontra o realismo, uma representação de alguma forma realista, né? Seja de pintores antigos ou até mesmo dos pintores atuais. Quando ele vai por esse caminho, você tem essa diferença entre uma área de sombra simples e uma área de luz empastada. E claro, as suas subvariações, quando a pintura vai ficando mais complexa, além da sombra simples e luz empastada, você tem variações de meios tons dentro dessas áreas de luz ou de sombra. Essa pintura, assim, vista de longe, do John Singer Sargent, da Madame X, ela fica claro a diferença de informações visuais que se tem na área de luz, o fundo terroso, como ele está dentro do espectro dos cinzas, mas você enxerga essas informações visuais, e na área das sombras ela de fato entra nesse conceito da simplicidade, porque tem menos informações, se olha e não vê informações, se não vê detalhes, se perde nessa névoa de pretos e sombras queimadas que há no chão ou no vestido da Madame X. Agora vendo essa obra de um autorretrato de Gustave Courbet, a gente percebe como a sombra é uma área de pouca informação visual. Realmente ela é uma sombra bem escura de um período romântico da pintura, em que o Courbet, claro, romântico realista, ele tinha toda uma capacidade, uma técnica apurada para trabalhar o realismo. E essa sombra, você vê que ela não tem muita informação, mas quando chega no rosto
e nas áreas de luz, que essa luz bate sobre o rosto, nós vemos as informações visuais, os detalhes do rosto, né, o cachimbo na boca dele, são as áreas onde a luz bate com mais intensidade. E é para poder ter o contraste dessa luz, que nós fazemos, artistas? Nós simplificamos a área da sombra, né? Por isso nós chamamos de sombra simples. A área de sombra ela é trabalhada de forma mais simplificada, com menos informação, com menos tinta, como uma forma de criar o contraste em relação à área de luz. Isso vai ajudar a criar o efeito visual da forma, do realismo. Aqui nós temos uma obra de um artista impressionista, o Johann Barthold. Johann Barthold Jonkin é um artista impressionista. Ele trabalhava principalmente paisagens, com esses efeitos visuais da luz, da lua, sobre ambientes escuros. Então vocês percebem como essa área de sombra, claro, você tem a ideia de que o mar, na área de sombra é mar, que a área da vegetação é realmente uma vegetação, mas você tem a noção da vegetação porque ela tem áreas de luz, áreas com um pouco mais de meio tons ou de sons acinzentados na vegetação, mas você percebe como é escuro as regiões de sombra, né? E você não tem informação visual, você olha e não vê tanta coisa. Você sabe que tem sombra, que é a sombra do barco, que é a sombra do mar, que é a sombra da vegetação. Você tem a ideia do que é, de alguma forma, a ideia, mas você não tem detalhismo, você não sabe o que está ali na sombra, no escuro. Então, é exatamente essa sensação de que uma sombra deve gerar, né? Ela é feita de forma simplificada, com pouca luz, com pouca informação visual, e você fica sem ideia do que tem ali, né? Ela gera um mistério. Agora nós temos uma obra do Sargent, pintor impressionista, John Singer Sargent. Essa obra se chama Poppies. E aqui nós temos um trabalho mais manchado, com mais carga de tinta, né? Você tem uma diferença de carga de tinta entre as áreas, né? Você percebe que as rosas têm uma carga de tinta até mais intensa do que as áreas de vegetação, dos caules das rosas e do fundo. O fundo você percebe que é escuro, mas tem bem menos tinta do que esse plano de vegetação. Você percebe que as rosas têm áreas de sombra, mas são tudo muito manchadas, muito pouco. Tem a ideia de uma rosa, né? Que é o principal linguagem dos artistas impressionistas, é passar a ideia de uma informação visual. Mas se percebe o contraste, como essas áreas de luz dessa pintura elas têm mais tinta, mais uma pincelada um pouco mais intensa de tinta do que as áreas de sombra, que são pinceladas mais soltas e com menos carga de tinta. Agora nós temos a pintura do artista Anders Zorns. Anders Zorn trabalhava, era do período impressionista, então nós temos essa pintura dele. Percebem como essa área de sombra grande da cabeça da personagem, ela ela tem bem menos tinta do que a área de luz. A luz intensa passa a sensação de ter mais tinta, de ter mais informação visual. Você percebe a intensidade da luz ao lado esquerdo dela e a sombra, a presença da sombra do lado direito. Então, essa diferença é gerada justamente pela simplicidade dessa tinta do lado direito e da complexidade adicionada à luz do lado esquerdo. Essa complexidade gerada pelo empastamento, por ter mais carga de tinta, por ter mais informação visual. E a simplicidade da área de sombra é gerado por ter menos carga de tinta ou menos informação visual, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Agora podemos observar essa obra de Eliseu Visconti. Percebem como a sombra, a área de pouca de formação visual, é justamente onde tem pouca luz. A luz é mais densa no corpo de São Sebastião, no seu rosto,
e seus cabelos já são todos em meio tons ou tons mais baixos. A área atrás dele, que é o tronco de uma árvore com folhas todo em tons médios ou tons baixos, e o fundo, que parece ser o mar, todo em tons medianos, né? Essas áreas de tons medianos, de tons baixos, são todos trabalhados de forma simples, né? Com pouca informação visual, por estar na sombra, acaba virando uma área nebulosa de pouca informação visual. Nós vemos aquilo que é iluminado pela luz, né? É um conceito científico. Então, aqui essa luz forte batendo no corpo de São Sebastião, suas costas e atrás dele o tronco com folhas todos na sombra, com pouco detalhismo, com pouca informação, toda em área nebulosa, o cabelo todo escuro, uma área grande de sombra sobre o cabelo, um cabelo denso e grande, natural que tem áreas de sombra e com pouca informação visual, contrastando com o seu corpo, o peito, o braço, as áreas onde a luz bate, que nós vemos as informações visuais com muito mais detalhismo. A gente percebe que ele trabalhou bem o corpo, justamente porque é a área onde a luz bate. Aqui nós temos a obra Pomegranates, do John Singer Sargent. Os pomegranates são as romãs, né? Essa fruta vermelha com sementes grandes, doce, ela tem essa pintura muito bonita. Com essa iluminação, nós percebemos a diferença da área de luz para áreas de sombra. As pinceladas soltas, uma área toda simplificada embaixo dessa vegetação da romã. E a luz bate muito pouco ali naquela região e tem pouca informação visual. Então nós temos um contraste, nós percebemos que é uma sombra justamente pelas cores escuras e por ter menos tinta que a área de luz. Então é uma sombra simples. O conceito da sombra simples, ele está presente mesmo que nesse tipo de obra, que parece feita de qualquer jeito ou corrido, mas se percebe que sutilmente é uma diferença de informação visual, uma diferença de quantidade de tinta, de pincelada na área de sombra para a área de luz. Temos menos pinceladas na área de sombra, menos tinta na área de sombra e mais pincelada na área de luz, mais trabalho que o artista fez na área de luz e menos trabalho que ele teve na área de sombra. Aqui nós temos uma obra bem conhecida de Portinari chamada Vaso de Flores. Aqui também é um conceito dentro da natureza morta e que percebemos como a sua área de sombra é muito simplificada, entra dentro do conceito que eu quero trabalhar aqui bem. Você vê pelo vaso como ela é trabalhada de forma lisa, né? Não é uma área de sombra manchada ou com caca de tinta, ou que a marca de pincelada é lisa, né? Você tem a noção do vaso de flor, de um vaso de flor de cerâmica liso e simplificada essa sombra, né? Tanto a sua sombra, né? A sombra do vaso que é sobre essa mesa, sobre esse chão, ele é simplificado, é escuro, e o vaso também é um acinzentado, escuro, mas simplificado. Você percebe que é uma sombra comparada às outras áreas de luz, seja o fundo ou as flores brancas, você percebe que essa sombra tem uma carga de luz menor, tem menos trabalho, menos pincelado, é mais simplificado. Normalmente as áreas de sombra, elas são mais lisas, com menos pinceladas também, tende a ser, né? E você percebe por trás dessas flores áreas de sombra, né? Que são as áreas de folhas. E da mesma forma que o vaso, são áreas simples, com menos carga de tinta, seja menos pinceladas ou menos carga de tinta, e assim como a sombra do vaso. E temos esse contraste da luz do vaso branco com a sombra do vaso e com a sombra projetada sobre esse chão. Então, é uma
É uma sombra, e uma sombra, claro, que também tem uma certa presença de preto, pelo menos nessa imagem, parece ter um pouco de preto também, né? E novamente, o conceito básico da sombra é que ela tem pouca luz, ela não tem informação visual, ela tende às cores escuras, o preto, terra de sombra queimada, o sépia e os terras, e ela não tem informação visual, a luz não chega dentro do conceito da física, quando a luz não chega, ela não reflete. E quando ele não reflete, nós não vemos o que há ali. Então, essas áreas que tem por trás das flores, dessas rosas, desse vaso, eles são áreas sombrias, são áreas que nos remetem a uma simplificação e também a a um certo mistério. Elas remetem a um certo mistério por não ter informação visual. Nós não vemos o que tem e por isso nós acreditamos ver ou sentir um certo mistério naquela região.